Bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui mais uma vez reunidos para uma pra continuidade do primeiro colóquio Rouanet e dessa vez para fazermos a discussão da mesa que é intitulada Políticas de Emancipação Indígena. Originalmente essa mesa contaria com duas participações, infelizmente uma das convidadas não pôde se fazer presente por motivo de saúde, então seguiremos a mesa apenas com um convidado, mas mesmo assim acredito que teremos uma manhã bastante proveitosa discutindo esse tema que tem que nos ser muito caro, nos é muito caro, e por isso agradeço tanto a presença do público, quem eventualmente também esteja nos acompanhando online, e, sobretudo, a presença do professor Gersen Baniwa, que é nosso convidado de hoje. O professor Gersen vai fazer a sua fala sobre o protagonismo político e epistêmico dos povos indígenas, cidadanias e autonomias emergentes. O professor Gersen, vou fazer uma pequena apresentação dele para termos a dimensão de tudo aquilo que o professor já produziu e continua produzindo, e também da dimensão, inclusive plural, da atuação do professor, né, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático-político. O professor Gersen Baniwa possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Amazonas, mestrado e doutorado em Antropologia Social pela Universidade de Brasília. Ele é, atualmente, professor associado do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. Entre 2009 e 2021, foi professor adjunto e associado no Departamento de Educação Escolar Indígena da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Amazonas. Foi professor do curso de formação de professores indígenas da Universidade Federal do Amazonas, foi diretor de políticas afirmativas da Universidade Federal do Amazonas, foi gerente técnico de projetos demonstrativos no Ministério do Meio Ambiente, conselheiro no Conselho Nacional de Educação por 2 gestões, secretário municipal de Educação de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, presidente do Centro Indígena de Estudos e Pesquisas, coordenador geral de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação, foi diretor da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro e coordenador geral da Coordenação de Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. O convite ao professor Gersen, para mim, é uma grande felicidade. O aceite dele, a presença dele e a possibilidade de ouvi-lo nesse momento, para mim, é uma grande felicidade, e acho que, de uma maneira muito feliz, casa com os propósitos do nosso evento, o Colóquio Rouanet, que não é apenas uma homenagem a uma figura histórica e ao pensamento histórico do Sérgio Paulo Rouanet, mas uma tentativa também de pensar para além de Sérgio Paulo Rouanet, diante dos desafios postos, no caso desse evento em particular, pela tensão, pela linha de tensão entre o universal e o particular. Acho que essa mesa representa muito bem isso, e passo a palavra ao professor Gersen para que faça a sua palestra. Muito obrigado, professor, pela presença. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos e a todas. Agradeço ao convite por estar aqui. É uma alegria, uma satisfação sempre poder participar de espaços e momentos importantes de debate, de diálogo, e é com esse espírito, né, que eu me encontro aqui para compartilhar um pouco das minhas visões, interpretações sobre esse tema, particularmente da perspectiva indígena, nesse momento histórico bem importante que os povos indígenas, particularmente aqui no Brasil, se encontram, não é? Na verdade, eu me propus a fazer aqui uma espécie de um relato mais panorâmico desse processo histórico, né, vivido pelos povos indígenas aqui no Brasil, nessa relação com os não indígenas, e nesse caso em particular dos não ameríndios, né, que não são originários aqui do continente, considerando aqueles do passado e os herdeiros descendentes de hoje.
não necessariamente um debate puramente teórico, epistemológico, mas, sobretudo, também sempre levando em conta essas relações políticas, né, de poder e também de compreensões e projetos civilizatórios. Bom, eu queria, então, iniciar sempre pontuando. Nós precisamos entender o ponto de partida para chegarmos a algumas possibilidades desse debate, do diálogo que aqui eu estou me propondo a fazer. Em primeiro lugar, quando a gente está falando de políticas emancipatórias indígenas, e com um pouco mais de clareza sobre o lugar e também o papel das sociedades indígenas, dos povos indígenas, ao longo dos 523 anos desse contato com o mundo europeu, significa para os tempos atuais, não é? Ou seja, eu diria que a possibilidade de até tratarmos de políticas emancipatórias nessa linha que estou chamando aqui de protagonismo, cidadania, um pouco de autonomias emergentes, é uma experiência muito recente, né? Um processo dentro dessa história um pouco mais alongada do processo de colonização. E essas conquistas, então, são muito recentes, com relação, por exemplo, ao reconhecimento dos direitos, e o reconhecimento dos direitos tem muito a ver com a possibilidade dessas sociedades continuarem existindo. É literalmente isso, né? A conquista de direitos, principalmente a partir da Constituição de 88, é um marco importante porque inverte, muda a trajetória da história colonial, que até então era muito claro, digamos assim, a perspectiva do fim da história para os povos indígenas, qualquer possibilidade, né? Aí, me referindo praticamente à ideia da extinção, do desaparecimento, que eu costumo chamar o fantasma da extinção, o fantasma do desaparecimento, que aqui e ali continua rondando, não é? Mas, de alguma maneira, esses últimos, eu diria, 25, 30 anos, esse fantasma, aos pouquinhos, foi reduzindo a sua ameaça e abrindo, então, novas possibilidades, né? Mas eu acho que não tem como falar desse momento, talvez mais emancipatório, se a gente não leva em conta o tom, de certa maneira, e aí o tom tem a ver com um tipo de concepção, um tipo de compreensão que se tinha dos povos indígenas até então, até o início, digamos assim, desse momento mais emancipatório. Em primeiro lugar, a gente sempre tem que retomar o que orientou toda a percepção, a concepção dominante, sempre bom dizer isso, dominante, porque isso nunca foi, talvez não consenso, unanimidade, mas dominante sim, que é um pouco as dúvidas que os europeus sempre tiveram com relação a esses povos, a essas sociedades, né? Isso marca, de algum modo, todos esses 522 anos, né? A dúvida sobre a humanidade dos índios, por exemplo, né? Quer dizer, ou a certeza da inumanidade. Para muitos, essa dúvida levou à ideia, na melhor hipótese, de que seriam sociedades que estavam em transição, necessariamente estariam em transição, quer dizer, também sem uma possibilidade de futuro. E aí, outras concepções que decorreram disso, como, por exemplo, a incapacidade dos indígenas, a partir do momento em que os indígenas começam a ser percebidos de algum modo como humanos, mas sempre humanos inferiores, então, ou sem capacidade ou com menos capacidade. Daí todo um tratamento quase secular, né, da chamada tutela. Quer dizer, e, curiosamente, quando a gente percebe para os tempos atuais, mudou? Sim, mudou, mas mudou parcialmente, não é? Muitos continuam duvidando da humanidade indígena. Há meses atrás, ouvíamos na televisão isso, né? Nada mais do que do mandatário maior do país. Essa certeza da inumanidade indígena, que ainda precisariam se humanizar, migrando, né, de suas situações, de suas condições
civilizatórias para, então, chegar ao que seria, então, o da humanidade, que seria do mundo dos brancos, do mundo moderno dos brancos, né? E eu acho que, com relação a essa incapacidade de tutela, da mesma maneira, quer dizer, mesmo aqueles que já admitem a humanidade indígena, mas admitem com ressalva, com parcialidade, que seria, então, essa capacidade, né? É curioso, ontem eu estava aqui na mesa da tarde, né? Estava se falando, por exemplo, se a gente trazer para perto aqui do nosso mundo acadêmico, ainda não é claramente, abertamente reconhecido a capacidade de autoria indígena. Perceberam isso? Isso é muito evidente. Não se reconhece, não se aceita a autoria indígena livre, autêntica, própria. Ontem mesmo se falou muito, por exemplo, de fato, do magnífico trabalho do Davi Copenaua, né? É um parente, um grande amigo, é da minha geração, não é? Mas, se a gente pergunta por que tanta fama, por que tanta notoriedade do trabalho do Davi Yanomami, que, claro, tem uma função histórica revolucionária, como foi dito ontem, mas há uma razão para isso. Porque tem um branco no meio. Porque tem um tradutor branco no meio. Eu conheço um pouco, eu sou daquele território, eu conheço, eu convivo ano com Yanomami, né? Porque tem Yanomami no Amazonas, tem Yanomami no Rio Negro. As calhas do Rio Negro também vão, né? Entende? Eu acho que está bem claro isso, né? Quer dizer, se não tivesse ali um francês, não teria essa notoriedade. Por exemplo, não tem a mesma notoriedade do que os livros publicados há mais de 20 anos no Rio Negro, a série dos narradores indígenas. Nem se compara. Porque, diferentemente, os livros narradores indígenas do Rio Negro foram escritos por indígenas, com apenas correções de não indígena, né, para melhorar a língua portuguesa, mas quem narrou, quem escreveu os manuscritos foram os indígenas, né, que é diferente do livro do Davi Yanomami. Foi escrito por não indígenas, traduzido e escrito por não indígenas, né? Então, acho que só para a gente ter clareza, estou falando dos narradores indígenas de décadas, mas agora mesmo tem produções, tem livros escritos de autoria indígena que não conseguem ganhar espaço. Na Universidade Federal do Amazonas tem os antropólogos indígenas, aliás, queria até lembrar e homenagear o Dagoberto, que é um dos primeiros doutores em antropologia da UFAM, que faleceu agora essa semana, né? De fato, uma morte súbita, um acidente fatal, assim, de grande perda. Tem livros, esses sim são escritos por indígenas, até porque são resultados de produções etnográficas, autoetnográficas, não é? De doutorado, de mestrado, mas que não ganham visibilidade, porque não tem mediação não ocidental, não é? e assim por diante. Então, acho que só para ver o quanto tem esses desafios, né? Mas vamos lá. Mas não vamos focar nisso que eu estou chamando aqui de conquista parcial de cidadania. Cidadania relativa à autonomia, relativa ao protagonismo, mas que avança numa perspectiva de forte participação e de forte representação. Acho que isso é o tom que temos hoje, principalmente nos tempos atuais. Os povos indígenas, cada vez mais, sem dúvida nenhuma, ter uma forte presença, envolvimento na vida nacional. Hoje não é mais possível perceber as sociedades indígenas à parte, perifericamente não. Eu acho que se encontram no centro da vida nacional, não tem muito para onde. Até pela situação em que o Brasil se encontra. Vamos simplesmente pensar a questão do meio ambiente. Quer dizer, na medida em que as áreas não indígenas estão sendo praticamente exterminadas, não é? Destruídas, sobram os territórios indígenas com áreas ainda bastante preservadas. Isso mergulha no coração da preocupação da sociedade nacional, pelo menos da sociedade que pensa, né? Da sociedade que reflete, da sociedade que tem alguma consciência com relação a esses aspectos. Então, acho que esse envolvimento com a vida nacional cada vez mais, então, se aprofunda. Eu acho que isso é uma oportunidade, uma possibilidade, portanto, uma nova perspectiva. E é importante dizer também que essa presença indígena na vida nacional hoje é ampla.
O mundo acadêmico, por exemplo, não tem para onde correr. Pode até tentar negar, pode até tentar diminuir, mas eu entendo que esse caminho não tem volta, né? As minhas estimativas na ponta do lápis indicam, já falei, produzi um artigo sobre isso, já são mais de 100 mil indígenas, não é? Entre aqueles que estão e aqueles que já são, que já fazem parte, não é? Aqueles que já são egressos e hoje continuam na vida acadêmica, mas não mais como alunos, né? Dado de 3 anos atrás, dava indicativo de praticamente 100 mil indígenas matriculados, mas matriculados, né? Aqueles que estão constando ali nos dados do Educacenso. Os quase 60 mil, são 58 mil praticamente, não conta com aqueles que já saíram, né? Que já concluíram, não constam mais, portanto, como alunos, né? Na academia, na vida social, nas igrejas, curiosamente hoje tem muitos padres, pastores indígenas. Não tenho conhecimento de bispo indígena, mas tem muitos padres, freiras, pastores, pastoras e assim por diante. Na escola, na academia, nos partidos políticos, né? Nos espaços, agora avança nos espaços de poder, ainda incipiente, ainda muito simbólico, mas importante. Nos últimos 2 mandatos temos uma representação no Congresso Nacional, para quem séculos não teve, é muito importante. E agora, então, no Executivo, com o Ministério dos Povos Indígenas e alguns órgãos higienistas históricos importantes, como a FUNAI e a Saúde Indígena, também agora gestado sob a coordenação de indígenas, né? Importante também considerar cada vez mais os povos indígenas, agora com também uma nova consciência, administrando e cuidando de seus territórios, entre aspas. Os territórios são territórios brasileiros, né? São, de certa maneira, territórios do país, da nação, do povo brasileiro, isso basicamente no cotidiano. Nos últimos anos, a construção de direitos e de políticas públicas cada vez mais específicas. Avançamos muito no arcabouço de leis, de direitos, é invejável, inveja qualquer país, quer dizer, um dos melhores arcabouços jurídicos que temos. Infelizmente, não corresponde com aquilo que é implementado, com aquilo que é praticado no campo dos direitos mais efetivos. Mas tem esse avanço importante. Eu acho que algumas políticas são estratégicas, marcantes e históricas, o que indica essa possibilidade de futuro em outras perspectivas, como é o caso da educação. A educação é uma das estratégias prioritárias que os povos indígenas assumiram nos últimos anos, né? É impressionante o quanto a educação escolar indígena, digamos assim, avançou, se é possível dizer esse avançar, porque, por exemplo, na educação básica, em 3 décadas saímos de mais ou menos 10, 15 mil estudantes indígenas na educação básica para mais de 300 mil. Isso em 2 décadas, né? Então é um pulo significativo de 10, 15 mil, 30 anos atrás, para 300 mil. Agora temos mais de 300 mil indígenas na educação básica. E na educação superior, né? Quer dizer, 30 anos atrás, talvez tivéssemos uma dúzia de indígenas na universidade, os primeiros pioneiros, né? Como Ailton Krenak e companhia, e hoje, então, ultrapassamos 100 mil. Então, acho que isso indica o avanço histórico disso. A educação, a saúde, políticas sociais, terras, embora a terra ainda é um imbróglio gigante, um problema grave, mas houve um avanço significativo, principalmente na Amazônia, nos últimos 20 anos, né? Temos hoje terras significativas, demarcadas, homologadas, basta dizer terra Yanomami, as terras do Rio Negro, Vale do Javari, Tomocumaque, são terras significativas. Muitas dessas terras maiores do que os menores países da Europa, por exemplo, só para você ter uma ideia, a importância desses territórios. Ainda muito mal reconhecidos e tratados pelo Estado brasileiro, não é? Mas significa conquista de direito do ponto de vista da lei, e que precisa ser cada vez melhor serem cuidados, né? Eu acho que, então, essa chegada ao parlamento, a esses órgãos indigenistas do Estado, e como eu disse aqui, a criação do Ministério dos Povos Indígenas, né? Bom, agora...
Nós agora passamos, portanto, para uma outra etapa, para uma outra fase desse processo, né? Se a gente olha, então, essas conquistas, o que levou a essas conquistas, né? Forças, situações e contextos que levaram a isso. Eu chamaria que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo, eu diria, de sobrevida. Não dá ainda para dizer, eu não consigo ainda afirmar categoricamente de que o fantasma da extinção esteja superado. Ainda não. Ainda pelo nível de hostilidade e de contradições que existem na própria política indigenista do país e pelo grau de, eu diria, não sei se o termo é correto, de anti-indigenismo de uma parcela importante da sociedade brasileira. É possível dizer se é maioria, minoria, maioria? Alguns estudos indicam que a maioria da sociedade brasileira não é favorável a essa extinção dos indígenas, né, essa aniquilação, essa questão da subjugação, mas é expressiva a sociedade que tem ainda essa repulsa com relação, então, aos povos indígenas. Então, eu diria que a situação atual é um estado de sobrevida, sem dúvida de alívio e, com certeza, com muita esperança. Acho que essa talvez seja a palavra, o sentimento mais forte nesse momento, que é a de esperança. É importante dizer isso porque até pouco tempo não havia essa esperança. Eu aqui represento uma geração que não tinha esperança, né? Eu nasci na metade da década de 1960 e tudo que nos diziam na escola, em qualquer lugar, era de que nós não tínhamos futuro, né? Estou falando de um período em que o Brasil chegou a desenhar até o tempo da extinção definitiva dos povos indígenas, né? Quer dizer, chegou a planejar esse fim formal indígena. E foi nesse momento que eu nasci, comecei a estudar, me criei. E é isso, sou dessa geração que nasceu sobre isso. Mas também de uma geração que até hoje a gente considera que conseguimos virar a mesa, conseguimos virar, pelo menos provisoriamente, se não definitivamente, essa... que poderia ser uma fatalidade existencial, não é? Então, acho que tudo o que se tem hoje é fortemente uma resistência que busca essa superação da visão etnocêntrica e racista da dúvida ou da certeza da inumanidade indígena, não é? Que é parte forte da concepção, da visão evolucionista do indígena, né? No eterno estágio da infância ou no estágio ponto zero da civilização, quer dizer, um ponto zero da civilização ocidental, que não sairia do lugar, porque esse é o preconceito que, infelizmente, até hoje continua, né? Foram mudando algumas categorias conceituais, mas permanecia essa visão dos índios lá na estaca zero, lá no ponto zero da evolução humana, da evolução humana ocidental europeia, né? Então, os conceitos, por exemplo, na antropologia selvagem, no início, no período inicial do evolucionismo selvagem, mais tarde primitivo, na era da antropologia mais, né, do século XVIII, melhora um pouco o conceito, mas o primitivo ainda é primitivo, muito próximo do selvagem. E eu diria que esses conceitos mudaram, melhoraram, mas permanecem ainda inferiorizando muito as sociedades indígenas, como, por exemplo, tutelados, colonizados, vítimas da colonização. Bom, e aí são sociedades que até hoje, no fundo, ainda são as sociedades das ausências, não é? Sem história, sem civilização, sem cultura, sem Estado, sem conhecimento, sem ciência. Isso é uma coisa muito recente. 7, 8 anos atrás, eu não podia ir para uma mesa dessa com colegas antropólogos para falar de ciências indígenas, porque os colegas antropólogos ficavam furiosos comigo, porque não admitiam chamar conhecimentos, ciências indígenas, muito menos epistemologias indígenas. Até hoje isso ainda é mais difícil, né? Ainda tem colegas na antropologia da UNB que, sabe, eles escutam, respeitam, mas vão para a aula e desconstroem tudo que eu falei com os alunos deles, né? O professor falou besteira, não tem epistemologia indígena, entende? E os próprios alunos deles, que são também meus alunos, depois me contam, olha, professor, aconteceu isso. É assim, não é? A vida, infelizmente, é assim.
Não sei se na Unicamp é diferente, mas prefiro falar de instituições que eu conheço e que convivo, né, diariamente. E eu levo isso numa boa, eu não crio nenhum tipo de, digamos assim, ódio, inimizade com os próprios colegas. Né? Acho que é um processo, inclusive, de diálogo. Busco cada vez mais aprofundar e tentar, não convencer, mas pelo menos ser compreendido, né, a partir da perspectiva que eu apresento. Bom, por que tudo isso? Por que todo esse preconceito? Né? Por que toda essa hostilidade? Por que tanta dificuldade de aceitar, de reconhecer o indígena, as sociedades indígenas, com um mínimo de simetria, com um mínimo de proximidade ou possibilidade de semelhança do ponto de vista? Isso tem muito a ver com a discussão desse seminário, né? Quer dizer, com falar de proximidade e de semelhança tem muito a ver com essa discussão do particular e do universal. Quer dizer, o que é universal, até onde vai o universal, até onde vai o particular, que eu acho que esse sempre foi o grande problema do Ocidente. E, para mim, um Ocidente que fundamenta, que racionaliza tudo. Eu não sei por que razão, acho que uma única razão que a gente pode encontrar é na razão teológica, na razão religiosa, esse dualismo que é tão perverso no Ocidente. Né? Porque é como se você não tivesse escolha. Porque ou você é universalista ou você é particularista. Ou você é do bem ou você é do mal. Né? O tempo inteiro parece que não tem escolha, não tem nenhuma possibilidade. Nem se fala, pelo menos, de uma coluna do meio. E você só tem duas colunas, né? Uma ou outra coluna. Então, por que tudo isso? Eu acho exatamente isso. Porque eu tento compreender que até hoje os ocidentais europeus e seus descendentes ainda não conseguiram, de alguma forma inteligível, aceitável, encaixar as sociedades indígenas no seu modelito de sociedade, modelito de civilização, modelito de formas de pensar, não é? A racionalidade. Quer dizer, não consegue. Eu acho que, primeiro, não se tem um esforço suficiente para compreender essas outras sociedades, os seus mundos, não é? As suas racionalidades, as suas lógicas, as suas concepções de mundo, as suas existências e assim por diante. Se não há um esforço para compreender, é muito difícil de aceitar. E esse aceitar que eu estou dizendo é a dificuldade de encaixar na visão, sabe? É difícil encaixar. Isso, para mim, é sempre uma coisa interessante, porque do ponto de vista da perspectiva indígena é exatamente o inverso. As sociedades indígenas, cosmologicamente, para não dizer epistemologicamente, sempre tiveram facilidade para encaixar o outro, sempre. As mitologias indígenas, elas são absolutamente claras nesse sentido. São mitologias, narrativas, que sempre têm uma janela aberta para qualquer um outro que apareça. Entende? Assim que os europeus chegaram aqui, pisaram nessa terra, no mesmo dia eles já estavam encaixados no mundo indígena. Estavam lá nas mitologias. Opa, esses que vêm com luminárias, com armas de fogo, devem ser aqueles seres que estão na nossa mitologia, seres mágicos. E imediatamente foram interpretados os europeus como esses possíveis seres mágicos, seres com poderes que lá na origem já estavam previstos, já estavam de algum modo identificados. E muitas mitologias dizem claramente que essa superioridade tecnológica dos europeus não foi uma escolha dos europeus, foi uma escolha dos índios. Os índios é que escolheram para os não índios essa capacidade tecnológica, porque em muitas origens, quando os seres humanos foram surgindo, cada um foi fazendo sua escolha. Uns escolheram viver produzindo cerâmica, outros vivendo de arco e flecha, outros de zarabatana, outros dominando técnicas de recursos naturais, como os banios, são especialistas em remédios, mas também venenos, então, venenos que curam, venenos que matam. Né? Então, foram recebendo. E, na medida que os índios foram escolhendo, foram deixando o ferro, né? O ouro, como diz Davi, para os brancos no final. Não é? Então, a escolha
de certa maneira, então, dessa superioridade tecnológica foi dada pelos indígenas e não pelos europeus, né? Olha então, né? Exatamente, estou falando isso porque me parece que o Ocidente é o oposto. Ele completamente nega qualquer possibilidade dos outros, né? Do outro nesse sentido. Então, acho que esse é um aspecto muito forte. O segundo, sem dúvida nenhuma, desse avanço agora de conquistas tem a ver com a enorme força do que hoje em dia está na moda. Existe. Os índios também fazem moda, né? Então, hoje está na moda essa ideia da ancestralidade, entende? Mas moda em termos de ideia, de palavra, de termo, de narrativa. Mas é nada novo do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de um fundamento, de uma forma de racionalidade. E aqui me refiro, então, à força da ancestralidade como nada mais do que os princípios e valores primordiais, aquele que essas sociedades indígenas receberam lá, nos primórdios da criação do mundo, da criação do cosmos. Portanto, tem a ver que orientam modos de vida, sentidos existenciais. Os povos indígenas não vivem assim só por viver. Eles vivem porque tem uma razão, um sentido, um significado existencial. E que não tem nada a ver com o mundo mercadológico, mercantil, essa coisa não, longe disso, né? Perspectivas existenciais próprias. E a força da ancestralidade é que permite isso que a gente chama de pertencimento orgânico ao próprio cosmos, à própria natureza, ao próprio mundo. Que então, de certa maneira, permite esse ser, essa existência que... Eu estou usando aqui o termo índio para usar o termo do branco, tá? Deu outra denominação, mas que fica compreensível. O índio humano. Esse índio humano é um índio humano que tem algumas características e potencialidades próprias. Por exemplo, o índio tem muita consciência de sua finitude, de sua incompletude. O índio, ele não tem medo, ele não tem problema com a mortalidade. A sociedade ocidental sempre teve problema com a mortalidade. Sempre a sociedade ocidental, pelo menos na minha leitura, sempre almejou a imortalidade, né? Daí toda a religião judaico-cristã, daí para frente, sempre foi uma perspectiva dessa imortalidade. No caso, então, das sociedades indígenas, o índio humano é finito e incompleto. Agora, ele é em si, enquanto o ser humano. Mas ele é infinito com e dentro da natureza. Então, a natureza que é infinita, a natureza que é completa. E o índio, ele só pode ter essa perspectiva de infinitude e de completude com a natureza, diante da natureza. É por isso a facilidade de encarar a morte. A mortalidade é um processo natural, porque não significa o fim para o indígena, né? Significa simplesmente o retorno à natureza, da qual ele faz parte. Portanto, a mortalidade é apenas uma dimensão temporária, porque, como o indígena é parte da natureza, e aqui não é parte componente, não, é parte orgânica, é parte dela própria, né? Portanto, isso faz uma grande diferença na forma de conceber, encarar. Por exemplo, a gente passou agora por uma experiência da pandemia. Diferente do que a gente vê na mídia, eu estou dizendo porque boa parte da pandemia passei na minha aldeia, tive que me esconder, não é? Para me proteger. Quer dizer, talvez eu tenha sido, entre os, sei lá, 12 mil Banil, o Banil mais medroso, porque exatamente eu aprendi esse medo com os não índios. Porque eu vou dar um exemplo só. Esse exemplo que eu vou dar representa pelo menos o mundo Banil que eu conheço, que eu vivo. Eu fiquei com muito medo. A minha mãe, com 86 anos, eu não vi em nenhum momento no rosto dela nenhum tipo de medo. Muito menos de desespero. Eu nunca vi. Pelo contrário, ela sempre dizia, meu filho, não fica tão preocupado com isso, não, porque isso não é a primeira vez, não é a primeira doença, não é a última doença. Isso é doença da natureza. A natureza, quando quer, manda mesmo doença.
por alguma razão que a gente até cometeu erro. Então a gente merece, tem que encarar com tranquilidade. Para isso é que nossos criadores deixaram as formas de curar doenças, plantas. E aí ela tomar banho com casa de cupim vivo, era o dia inteiro. E um período que eu saí de lá, diminuía a pandemia, claro, a gente diminuiu a fiscalização e ela pegou a doença, né? E depois, isso antes da vacina. E eu quando me desesperei, quando eu soube que eu não estava com ela, né? Mas eu soube que deu positivo, nossa. Disse, minha mãezinha não vai escapar. Eu quase me desespero, definitivamente, né? Uma semana depois, estava na aldeia, falo com ela, e aí ela me relatou quase que brincando, meu filho não foi nada, não. Eu só tive que deitar um dia e uma noite. Porque no terceiro dia eu já estava indo para a roça, tinha acabado minha farinha. Entende? Olha, sabe assim, com maior naturalidade que... Não dá para dizer que ela estava fazendo o que os malucos de Brasília estão fazendo. Ela não estava brincando com a doença. Não tem nada a ver com os negacionistas, entende? Ela não estava negando nada. Ela só estava reconhecendo uma perspectiva de que a doença era, de fato, da natureza e que era para encarar isso com certa naturalidade. Não é um desconhecimento, pelo contrário, é uma valorização da própria doença, mas numa perspectiva própria, que olha, essa doença é da natureza, então vamos encarar como a gente sempre encarou outras doenças, né? Então, acho que só para dar esse exemplo, e olhando, digamos, para as sociedades indígenas no sentido mais amplo, foi isso que aconteceu, não é? Encarar isso, então, com uma certa naturalidade, não no sentido de desvalorizar a doença, né? Mas, pelo contrário, para ter uma compreensão clara do que isso significava para aquele momento histórico. Bom, então, já falei um pouco da ancestralidade. Quando a gente está falando dessa ancestralidade, é isso que faz uma enorme diferença, né? A solidariedade, e aqui a solidariedade não é uma solidariedade humana, é uma solidariedade cósmica, uma solidariedade do mundo, uma solidariedade universal. Uma reciprocidade cósmica, a reciprocidade universal. A reciprocidade não é apenas entre os humanos, é entre todos os seres que compõem, não é? E essa ideia de finitude, de incompletude, leva a um princípio existencial, vivencial, super importante, que é o da ideia da complementaridade, da prática da complementariedade, né? Ora, se você admite que você é finito, que você é incompleto, a primeira ação, a primeira atitude é que então você tem que estar sempre aberto a coisas novas. Eu costumo dizer que nada mais é do que a missão mais importante do sábio pajé. Eu costumo dizer que o pajé que dorme, como eu diria, que dorme concretamente durante a noite, ele morre rapidinho, porque os outros pajés vão matar ele, literalmente. Porque a disputa pelo saber entre os pajés é uma coisa diuturna, mas que acontece muito mais à noite do que de dia, nos sonhos. O pajé passa a noite inteira sonhando em busca de conhecimento. Ele vai buscar conhecimento onde ele estiver. Os velhos costumam dizer, ele atravessa o oceano para buscar conhecimentos, porque ele precisa desses outros conhecimentos. Isso cotidianamente, né? Ele não pode fechar o olho em busca desse conhecimento. Então, essa ideia, isso explica por que os povos indígenas, com muita facilidade, incorporam, se apropriam de outros conhecimentos. Eu não preciso dizer que isso também é o inverso do Ocidente, né? Que ele só considera ele próprio perfeito, completo, suficiente, autossuficiente, não é? E se fecha para outras possibilidades. Então tem a ver com esse princípio, mas sobretudo com essa prática, com essa atitude de complementariedade, da organicidade cósmica, do equilíbrio. Há muita gente que fala, não, o que impera entre os indígenas é a harmonia. Eu nunca vi harmonia nenhuma. Pelo contrário, a cosmologia Baniwa está centrada na desordem, no caos primordial. Essa coisa da harmonia, isso é conversa de, sabe, conversa de bispo, não é conversa de ser humano, de indígena, sabe?
E até onde eu sei, a grande maioria, do pouco que eu conheço, de culturas indígenas, elas estão fundamentadas na desordem e no caos, em nada de harmonia. Agora, a desordem ou o caos requer equilíbrio. Aí sim, equilíbrio é uma coisa, harmonia é outra. Não tem harmonia nessa. Daí desmistifica essa ideia de que o índio naturalmente é um preservacionista, um conservacionista, nada. Isso não existe. O que existe é um respeito por necessidade para esse equilíbrio. Porque a existência, a possibilidade de vida existencial, ela depende desse equilíbrio. E é isso que os povos indígenas têm que fazer todo dia, na relação com o rio, com a montanha, com a floresta, com os espíritos, entre si mesmo, o tempo inteiro precisam fazer, não é? Isso então ajuda a gente a pensar desmistificar algumas coisas. Profunda espiritualidade, mas o que é espiritualidade para indígenas? Afetividade. Afeto. Espiritualidade não é uma coisa deletéria ou uma coisa tão sobrenatural. Não. Não é algo tão transcendental. A espiritualidade é transcendental. A espiritualidade é imanente. Ou seja, a espiritualidade tem a ver com afeto. Afeto com as coisas, afeto com a natureza, afeto entre os humanos. Eu nunca me esqueço o cuidado, o carinho que minha mãe tinha pelos meus piolhos. Acreditem. Sabe? Piolho, que no mundo ocidental é uma coisa nojenta, não é? Minha mãe tinha o maior carinho com os meus piolhos, porque o piolho era um elo de afeto comigo. Porque quando minha mãe ia catar, cuidar do meu cabelo, era o momento mais forte, mais sublime do afeto, do carinho, do amor. Entende? Então, a afetividade, literalmente, essa sensibilidade, essa espiritualidade indígena, ela se materializa concretamente no amor, no carinho. Mas não é um carinho platônico, não é no amor platônico, é num amor efetivo. Por isso o respeito com a natureza, com os animais, com a mãe dos animais. Os pajés vivem o tempo inteiro protegendo a mãe dos animais, porque se ele não cuidar, se não tiver carinho, se não tiver afeto com a mãe dos animais ou o pai dos animais, os animais vão desaparecer. Não é? Que eles só existem ali porque tem uma relação de respeito, de afeto, de carinho. E isso também é uma coisa que os pajés fazem permanentemente. Então, tem essa ideia do pertencimento cósmico, territorial, humano, e para não dizer as organizações étnicas e assim por diante. Bom, agora, nós temos alguns desafios, portanto, nessa relação, nesse diálogo. Veja, em primeiro lugar, para o Ocidente, para o europeu, o índio sempre foi uma incógnita. Em primeiro lugar, um desconhecido, uma incógnita. Mas não é qualquer incógnita, não é um qualquer desconhecido. Foi um desconhecido, esse que é o problema. Sempre, porque é incógnita um desconhecido, mas que sempre desafiou profundamente as entranhas existenciais do europeu. O europeu nunca soube o que fazer com esses seres. E eu acho que eu continuo sem saber o que fazer até hoje. Então é por isso que ou repulsa, ou exotiza, né? Ou vai na lógica do fascínio. Né? Quer dizer, ou eu odeio, ou eu de alguma maneira tento, né, criar uma outra relação. Primeiro porque isso, entre aspas, quando a gente lê da perspectiva de cá, é dito pelos próprios, digamos, autoridades intelectuais dos não indígenas, né? Historiadores, antropólogos, arqueólogos, filósofos e assim por diante. Veja, por quê? Porque o índio é profundamente livre. É tão livre que é difícil amarrar o índio. Entende? Ele é tão livre que é difícil domar o índio. Ele nunca foi domado. E é por isso que o projeto era exterminá-lo. Porque se você não consegue dominar, então tem que exterminar. Essa foi sempre a política, né? É sempre a geopolítica, sempre foi a estratégia política. Porque ele é tão livre, então, que é difícil de domar. Ele é corruptível. Mas ser corruptível não significa ser domável. Muitos tentaram tornaram, né, fazer o índio ser corrupto, mas ainda assim ele não se entregava. Quer dizer, era um corrupto que não se entrega, que não se deixa domar, que não entra, entende? É bem curioso. E muitos, então, se decepcionaram.
Quando lê as crônicas dos primeiros colonizadores, nossa, sofreram demais. Daí a ideia de total desconfiança ao índio, porque não dava para dar nenhuma credibilidade ao índio, porque era assim. Você não conseguia nem comprar, ele recebia tudo, mas fazia o contrário do que devia fazer. Então é indomável. Não se entrega, não se deixa escravizar. Não se deixa escravizar. Preferia a morte, preferia a fuga, preferia suicídio, até hoje. O nível de suicídio entre os índios é alto porque ele prefere suicidar, mas não se submeter, não é? E não aceita essa dominação. E até hoje é assim. Mas é por isso também que esse indígena se tornou, em vários momentos, modelo de liberdade. Há gente não indígena, autores, que juram de pé, assina embaixo, de que essa profundidade da liberdade que eles observaram entre os indígenas, que enfrentaram, que teria inspirado a Revolução Francesa. Não sou eu que estou falando, eu não estou inventando isso. Existe uma literatura que fala sobre isso, testemunhos disso. Mas pode ter sentido diante disso de que eu estou falando. Né? Então, a liberdade que leva a uma profunda capacidade de resistência. Resistência, não é? E é resistência. Em todos os momentos, todo o processo de colonização, aqui eu já falei, por isso também o massacre. Mas vou dar apenas 2 exemplos dessa resistência. Foi a única sociedade que encarou, de cabeça em pé, a ditadura militar. Não é? Em pé, enfrentaram, nunca deram nenhuma sinalização de trela à ditadura militar. Foram massacrados muitos, mas e a própria sociedade, pelo menos aqueles que lutaram contra a ditadura, reconhece perfeitamente isso. Os indígenas foram um modelo, inspiração para a resistência dos não indígenas, né? que resistiram à ditadura militar. A mesma coisa aconteceu no último governo. Não é? Foram a única sociedade que não saiu da rua. Com pandemia, com toda a necropolítica que estava implantado, os índios estavam lá, sempre em Brasília, nas marchas, mesmo durante a pandemia, enfrentando, cabeça erguida, em pé. Lembra o que eu disse? Por isso, às vezes, os não índios não sabem o que fazer com esse índio difícil de lidar, não é? A tal ponto de não saber o que fazer com os índios, em outros momentos, ou uma boa parcela da sociedade, ainda por conta disso, os índios também sempre são vistos como uma ameaça. Ameaça à própria sociedade, à própria nação, ao próprio Estado. Eu sou da Amazônia. E a minha geração toda viveu sempre o tempo inteiro de que nós representamos uma ameaça à soberania nacional. Principalmente pelos setores militares, elite conservadora, né? Porque os índios não são confiáveis. Já a qualquer momento eles vão entregar a Amazônia para os americanos ou para os cubanos, entende? Isso é uma maluquice, né? Isso é uma doença. Eu não acredito que esses caras simplesmente estão brincando. Não, eu acho que eles acreditam nisso. Mas imagina, é uma crença, não é? Que não tem muito sentido. Eu diria que se os índios quisessem ser mais estrategistas, poderiam matar esses só de como é que se diz? De problema mental, entende? Não é? Poderiam até ensaiar algum sinal de ameaça de verdade. Eu acho que muita gente ia pirar por conta disso, né? Mas essa ameaça, então, é nada mais do que resultado dessa profunda liberdade, dessa insubmissão, né? Que sempre foi. Então, acabam sendo uma ameaça à soberania nacional, a integração do país e assim por diante, né? E daí, então, toda a operação colonial de devastação, de eliminação, domesticação, tentativa de subordinação, tutela, integração. Então, a forma de acabar com esses índios de forma silenciosa que é integrando. Integração, assimilação. E gente boa demais erraram nessas teorias. Um cara que eu gosto muito, até estou numa universidade que ele criou hoje, é o Darcy Ribeiro, né? Gente boa demais. Eu acho que ele é quase como o Marechal Rondon, né? Eu acho que daria a vida pelos índios. E deu, né? Dedicou a vida pelos índios, mas não deixou de ser esse branco, entende? Esse branco que não acreditava de forma nenhuma dos índios. Ele criou a teoria da integração, né? As várias etapas da integração. Aquele isolado, menos isolado, até aquele coitado que se tornou
um urbano, um brasileiro ali na periferia que não é mais indígena, né? Só para você ter uma ideia. Mas eu costumo dizer que ainda bem que ele estava completamente errado, porque a partir do que ele falou dessa teoria, exatamente a história se inverteu. Né? Os índios que foram se urbanizando, em vez de irem se caboclizando, se tornando brasileiros comuns, não, foram fortalecendo exatamente suas culturas e identidades. Hoje, mesmo na Amazônia, as culturas indígenas mais vivas não estão nas aldeias, gente. Curioso isso, nas cidades. Os que estão nas aldeias se pintam menos, cantam menos as tradições. Onde você vai ver mais pintura e música são nas cidades. Basta ir em Manaus, no Parque das Tribos, que é um bairro imenso, né? Quase 15 mil habitantes. Você vê a dinâmica diária. Então, ainda bem que Darcy Ribeiro estava completamente errado, né? Esse ponto de vista. Deixa eu aqui já ir caminhando para a finalização, ainda tem vou ser mais breve agora. Bom, as consequências de tudo isso que eu estou falando. Primeiro, há um aumento significativo da autoestima existencial. Para quem estava até 3 décadas atrás fadados à extinção, não podia ser diferente. Desculpe, aqui eu vou até desligar. Não podia ser diferente. Essa autoestima ajuda muito, né, sem dúvida nenhuma. É um elemento, acho que é constitutivo da geração atual de indígenas. E essa autoestima existencial permite, então, perspectivar o futuro, sem dúvida nenhuma. Porque se a minha geração não havia essa perspectiva, hoje tem. O aumento populacional tem a ver com isso, até a etnogênese, né, a reafirmação da identidade, que é curioso, vocês devem acompanhar, mas, por exemplo, o IBGE, que ainda está em curso, mas preliminares já dão conta de praticamente 1.700.000 indígenas. Para quem estava na década de 70, 50 mil pessoas, estamos quase chegando a 2 milhões de pessoas. Estou dizendo que ainda vai subir, porque eu mesmo ainda nem fui recenseado, né? Então ainda tem muita gente para ser recenseado nessa história. A superação, então, provisória do fantasma do desaparecimento, renasce a esperança. A retomada ou a reconstrução dos chamados planos de futuro, para quem não tinha. Então agora os povos indígenas estão dedicados mesmo. Concretamente falando, muitos povos estão discutindo, construindo, reconstruindo seus planos de vida, formalmente. Entende? Tanto é que hoje a política nacional mais badalada é o plano, eu esqueci, acho que é Programa Nacional de Gestão Territorial e Ambiental, que é uma lei, inclusive. Né? E os povos indígenas estão o tempo inteiro discutindo os seus chamados PGTAs, Programa de Gestão Territorial. Território é vida, então leva tudo isso em conta, saúde, educação. Né? Direitos e políticas públicas indigenistas mais adequadas e eficientes, cada vez mais. A educação avança, como é que eu disse, não é qualquer educação, é uma educação própria, específica, participação, envolvimento com a sociedade, representação, gestão, vida nacional. Cresce significativamente, eu não encontrei outra palavra, mas o chamado empoderamento técnico, intelectual, epistêmico e político. Isso vai caminhando como uma frente bastante sólida, às vezes com certos, eu não digo recursos, né? Os últimos 4 anos foram difíceis, né? Mas agora tende a acelerarmos os passos nessa direção. Sem dúvida, povos indígenas mais visibilizados, mais ouvidos, mais visibilizados e ouvidos. Ainda que, como disse, né? Olham, ouvem, mas esquece depois, como eu disse, das autorias, por exemplo. Né? As autorias precisam ser ainda bastante consideradas. Quais são os desafios? Primeiro, como manter e continuar com autonomia e capacidade de mobilizações, lutas e resistências? Diante de um contexto que você, mesmo que recua com essa resistência e luta, até porque agora, eu já fiz um cálculo, 78% das nossas lideranças nacionais estão no governo. Eu costumo dizer, estão do outro lado. Né? Então, quem é que vai continuar do lado de cá para marcar esse passo firme, né? Da resistência e do protagonismo, dos avanços necessários? Isso é uma coisa que a gente está em discussão. Né? Outro desafio é como consolidar, ampliar e aperfeiçoar, aprofundar o acesso a direitos e políticas, que isso ainda é um desafio. Avançar na garantia das terras. Temos ainda quase 1.000 terras indígenas a serem regularizadas. Né? Isso é importante para garantir essa continuidade que estou falando, continuidade histórica dos povos indígenas.
As ameaças, eu consegui achar que 5 ameaças, que é importante a gente fazer esse contexto, né? Primeiro é o marco temporal, não é? Talvez a maior ameaça hoje para os povos indígenas é o marco temporal, que é essa proposta legislativa no Congresso Nacional que quer temporalizar o direito dos povos indígenas com relação ao território. Ou seja, resumindo, né, os povos indígenas só teriam direito aos seus territórios que estavam ocupados por eles, que estavam judicializados no dia 5 de... esqueci agora, setembro ou outubro de 1988. Não é? E isso é um grave problema, porque naquele período o próprio Estado tinha expulsado vários de seus territórios. Né? Então, isso é um problema, uma ameaça séria. Eu acho que hoje a gente não pode subestimar o conservadorismo e certo anti-indigenismo do Congresso Nacional, mas é muito forte, muito evidente, mais do que nos outros congressos, nas outras composições. Um forte retrocesso e anti-indigenismo dos estados e municípios, porque se houve uma alteração de perspectiva no governo federal, não houve nos estados, pelo contrário, em alguns contextos até se agravou ainda mais. Né? Os estados continuam no passo do conservadorismo e no anti-indigenismo. Né? Então está difícil nos estados e municípios, é um problema sério. O desafio da mineração e os projetos desenvolvimentistas, basta olhar Yanomami, mas Yanomami é apenas um entre centenas de situações muito semelhantes ao Yanomami. Né? Mato Grosso, Pará, Amazonas mesmo, tem lá um projeto de mineração enorme próximo de Manaus, que é o Potássio, né? Uma empresa de mineração, que ameaça, sem dúvida nenhuma, que aqui não é uma ameaça ao direito, tá, gente? Aqui é uma ameaça à existência mesmo, é uma ameaça muito mais séria. E nada menos importante, e a gente nunca pode esquecer, porque a gente finge e esquece, não sei muito porquê, as igrejas. Talvez mais do que os interesses de mineração, os interesses de igreja sejam mais perigosos, mais ameaçadoras, porque é uma ameaça silenciosa, né? Porque vai matando a alma, vai matando a cultura, vai matando a própria forma de vida existencial e vai criando outros zumbis espalhados, porque a gente já viu que, historicamente, essa ideia de transformar o índio em civilizado branco, isso não funciona, isso não existe, né? Mesmo que os índios quisessem, não há essa possibilidade real. Então, acho que as igrejas, principalmente essas, essas neopentecostais e assim por diante, são, para mim, a maior ameaça. Até porque é difícil de enfrentar, muito difícil de enfrentar, porque na maioria dos casos elas entram com a própria aval dos povos indígenas, muitas vezes que também estão procurando fuga, que estão procurando alguma coisa para se defender ou até para se encostar, não é? Benefícios e assim por diante, ameaça. Perspectivas, para concluir mesmo, eu acho que como avançar no protagonismo, em todas as frentes, esse protagonismo, tem que continuar dando esse passo. Eu acho que cada vez mais a tendência é que os povos indígenas saiam da defensiva, porque até aqui a luta diária é para se defender, para sobreviver. Eu acho que agora tem que avançar muito mais, eu não digo tanto na ofensiva, porque isso assustaria muita gente, né? Mas eu acho que é muito mais na promoção dos próprios valores, dos próprios modos de vida, dos próprios direitos indígenas. Não é? Não deixa de ser uma coisa mais ativa, proativa, mais ofensiva. Menos defensiva, menos para tentar sobreviver. Eu acho que esse é o passo que precisa ser dado e que eu acho que já está sendo dado. Agora, essa promoção, essa defesa, é isso que eu estou dizendo, precisa ser cada vez mais sem mediação, sem tutela. Porque o diálogo de verdade, a interculturalidade real, honesta e de verdade, ela não precisa de mediação. Mediação é tutela. E tutela não produz verdadeiro diálogo. Não permite, é isso que eu estou chamando de complementariedade. É porque ainda a vítima, o coitado, precisa de um tutor, de um mediador, de um tradutor para isso. Não. Esse diálogo tem que ser frente a frente, tem que ser assimétrico, tem que ser de igual para igual. E é isso que eu estou chamando, então, uma promoção dessas culturas, dessas epistemologias indígenas, mas sem mediação, sem tradução. Sem tradução nesse sentido de conhecimento, de saber, de modos de vida. Não é uma tradução semântica, é uma tradução puramente ortográfica, gramatical ou linguística propriamente dita. Né? Eu acho que é um desafio. E isso, estou falando aqui, um desafio nosso, na academia. Né? Esse é um desafio propriamente acadêmico,
que eu gostaria de ver andando, porque a gente ainda nem iniciou, tá certo? A gente ainda está nessa tutela, nessa mediação e assim por diante. Ouvir e dialogar, então, diretamente com indígenas, sem intermediários, entende? Eu acho que isso é fundamental. E isso significa superar o radicalismo do particularismo europeu, para entrar rapidamente, só para mencionar isso aqui, que tenta universalizar tudo, mas uma universalidade que é, na verdade, particularista, que é etnocêntrica, não é? Que é isso, integracionista. Esse universalismo, aparente universalismo, que então é muito mais particularista, etnocêntrica, que sempre entendeu que a única história possível, o único futuro possível para os povos indígenas era mesmo a integração, a assimilação. Ou seja, é o índio deixar de ser ele para se tornar igual ao Ocidente, como eu já disse, mesmo quem tentou fazer isso não se conseguiu. Porque é o discurso que funciona. Os índios precisam ser iguais a nós. Mas quando o índio quer ser igual, não pode. Porque quem disse que podia ser igual não aceita ser igual. Né? Aí entra nessa coisa da discriminação e tal. Se arranja sempre uma nova justificativa para inferiorizar, para excluir. Já ouviram falar, não, ele não é mais índio, porque ele fala inglês, ele fala português, ele usa celular, né? Agora não. Agora que tem muitos índios viajando em primeira classe no avião, né? Claro, quem é secretário, deputado, né? Não é mais índio, ele está indo na primeira classe no avião, o que é isso, não é? Entende? Isso tem muito, mas muito. Eu vivi muito isso, porque nunca cheguei nesses lugares, né? Entende? Então, esse debate, acho que ainda é uma questão que vai bastante longe. Eu diria, então, ir nessa direção de produções, levar em conta produções, produtores, sujeitos de conhecimentos indígenas, sem tradutores, sem mediação. Né? Acho que isso já tem. Entende? A gente não precisa agora só ter em mente que tem a obra só do Davi Copenhague, que eu já disse. Eu leio e dou aula sobre ele quase todo dia para meus alunos. Mas ficar só nisso é, de novo, né, diminuir todo o potencial que os indígenas apresentam hoje. E ainda com essa ideia, eu espero estar errado, de que a obra, a Queda do Céu, tem valor porque tem um branco envolvido no meio, que senão não teria. Eu dei o exemplo de tantas obras fenomenais que, inclusive, ganharam prêmios aqui no Brasil, da CAPES, que não são valorizados. Esses estritamente escritos por indígenas, escritos. Não é? Né? Claro, todo mundo escreve e precisa de uma revisão. Alguém faz uma revisão, mas é uma revisão pontual. Não é uma revisão traduzindo ideias, conceitos, palavras, não. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante para nós. E agora, talvez até por essa dificuldade, nessa gestão, uma grande expectativa é que seja criada a primeira universidade indígena. Tudo indica que esse será um legado dessa atual gestão Lula. Né? Não para apartar. Porque tem gente que pensa a universidade indígena de novo para apartar, para criar um reduto indígena, um lugar específico ali, separado num cantinho. Não. E tem que ser uma universidade igual às outras, mas a partir das filosofias, a partir dos princípios ancestrais, dos princípios epistemológicos, ontológicos dos povos indígenas, mas aberta ao mundo, interagindo com o mundo, aprendendo com o mundo, interagindo com o mundo. Uma interaprendizagem profunda. É bom ficar claro isso quando a gente está falando de universidade indígena, porque já vem um conceito, opa, isso é coisa de índio para índio, não é? Não se trata, né? Será bem-vindo os europeus, os asiáticos e os outros africanos, né, para estarem conosco junto. Porque senão a gente vai inverter o mesmo processo de racismo, discriminação e exclusão, né? Então temos que pensar cada vez mais as sociedades indígenas na lógica inversa do que foi todo o processo colonial. O processo colonial sempre foi os índios sem isso, ausente daquilo, sem aquilo, contra aquilo. Quer ver uma coisa? Sem Estado. Aí alguém vem e diz, não, sociedade contra o Estado. Quer dizer, ou a gente era sem, ou a gente era contra. Entende? A gente não tinha escolha. Agora, como é que a gente pode ser contra uma coisa que sequer a gente conhece? Quando alguém diz que as sociedades indígenas são contra o Estado, como vocês não sabem o que é o Estado? Nunca tiveram experiência do Estado. No mínimo, indiferentes ao Estado, porque eles nunca fez parte, né, digamos assim, do pensamento, dos projetos, dos sonhos deles, não é? Para a gente, então, passar a ser os sujeitos
indígenas não é com e, sobretudo, pró, quer dizer, é muito mais com, e aí a ideia do diálogo, da interculturalidade, da intercientificidade e assim por diante, considerar os índios de carne e osso, parar com os estereótipos, não é? Inclusive pensando os indígenas do passado, até pré-colombianos, né? Os indígenas de hoje, se vale o desafio dizer que são os índios modernos, sim, não é? Os índios também não tem nada a ver com esse conceito, com essa ideia de moderno, modernidade e pós-modernidade. Mas o que eu estou querendo dizer é que são os índios de hoje, que estão vivendo nesse mundo local, regional, global, internacional, transnacional e assim por diante. Os índios estão envolvidos nisso. Na educação escolar indígena, para provocar os meus próprios parentes indígenas, eu costumo dizer, olha, quando a gente ficar discutindo educação indígena, língua indígena, ótimo. Tradições, culturas, mas isso não é para a escola é para outra coisa. Digo, nós temos que pensar uma escola agora que moderniza os índios. Por que a gente tem que medo? Por que temos que ter medo de dizer modernização dos indígenas? O medo de dizer isso, com todo o que isso significa, pode ser um preconceito original. Porque o índio não pudesse entrar no mundo da modernidade. Como o índio tivesse que continuar lá no mato, na floresta, como muitos ainda pensam, né? Então, por que a maioria é contra o índio na universidade? Os que são contra a cota, né? Não, porque o que o índio vem fazer aqui, na universidade, aqui na cidade? Por que ele não fica lá, no lugarzinho dele, lá na aldeia, lá na floresta, lá no mato, entende? E nessa direção que eu estou pensando, nessa ideia também da modernização indígena. Agora, a modernização indígena não significa assimilação, não significa integração, não significa abrir mão de suas histórias, de suas tradições, de sua cultura, da sua ancestralidade e assim por diante. Né? É esse que eu estou chamando aqui de índio de carne e osso, indígena de hoje. Indígena de hoje, indígena do futuro. Indígenas com perspectivas, no plural. É diferente das décadas atrás, que os indígenas não tinham perspectiva. Agora, perspectivas abertas, dinâmicas, mas perspectiva aonde eles precisam e são sujeitos de suas histórias e seus destinos. Tudo isso foi tirado deles. Né? O colonizador tirou tudo isso dos índios, de sujeitos, de suas histórias e de seus destinos. Por fim, portanto, eu acho que hoje o tom mesmo é isso. Né? Para os indígenas, para nós indígenas, é o tempo de quê? De voltar a esperançar. O tempo de voltar a sonhar. Que a gente tinha parado de sonhar no processo trágico da colonização, porque a gente estava o tempo inteiro, os sobreviventes estavam sempre com a corda no pescoço, uma guilhotina no pescoço. A gente começa então agora a esperançar, sonhar, por que não dizer futurar, pensar o futuro. Né? Eu acho que termos que a gente precisa trabalhar. E aí eu concluo dizendo que eu acho que todo o debate que o Rouanet produziu tem muito a ver com isso. Né? A crítica se fazia ao iluminismo tradicional, etnocêntrico, não é? O iluminismo, o racionalismo, o próprio positivismo, na sua raiz, foi profundamente racista, foi profundamente discriminatório, porque ele sempre teve como referência o Ocidente, o europeu, não é? Nunca olhou de outra forma essa sociedade. E, sem dúvida nenhuma, se não foi completo o suficiente as reflexões do Rouanet, mas permitiram pensar outras possibilidades e outras perspectivas. Eu só diria, ele não poderia ser diferente, ele era um representante da sociedade não indígena, portanto, do Ocidente, né? A única coisa que teria como, problemático no pensamento dele, que ele deixa claro, de novo, esse dualismo que é a cara do pensamento ocidental, né? Ou é universal ou é particular. Eu diria que no caso dos pensamentos indígenas, dos modos de vida, é um pouco de tudo. Não é? Porque a gente não tem nenhum compromisso com esses dualismos, tá certo? Então a gente não precisa ser nem universalista, nem particularista. É um pouco de tudo. Eu sempre dou o exemplo dos direitos humanos. Os direitos indígenas, sem os direitos humanos, teriam sido muito difíceis da batalha. Na medida em que a luta pelos direitos humanos, ainda que na acepção ocidental, o conceito de humanidade no Ocidente é muito diferente dos conceitos de humanidade nas sociedades indígenas, mas ainda assim um certo universalismo dos direitos humanos na luta pós-guerra, Segunda Guerra, sem dúvida nenhuma facilitou demais, abriu caminho para os chamados direitos indígenas, na Constituição, na Convenção 69, na Declaração da ONU. Né? Então, queria dizer que esse é um debate que a gente precisa, acho que só estamos iniciando,
e é importante avançar nessa direção. Peço perdão por me delongar, mas é um assunto, né, difícil de fazer um resumo. Mais uma vez agradeço a oportunidade e a paciência aqui de vocês que ficaram aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Gerson, pela sua fala. Fiquei muito tocado por diversos temas que você apresenta. Vou dar preferência a perguntas dos outros e aproveitar que agora já tenho mais proximidade com você para eventualmente seguir conversando com você em outras oportunidades, se não der tempo de eu mesmo fazer minhas próprias perguntas nesse momento. Nós temos aqui já algumas perguntas que estão encaminhadas pela internet, pelo chat, pela transmissão ao vivo, mas eu vou dar preferência se houver alguém já formulado, com perguntas formuladas aqui na plateia, primeiro uma da plateia e depois sigo para do chat, vou alternando, tá certo? Teria uma pergunta ali, né? Certo. Só um instantinho. Marcos, você pode conduzir o microfone, por favor? Obrigado. Obrigado, Gerson. Se quiser, talvez vir aqui, a gente disponibiliza esse microfone aqui com fio mesmo. Obrigado, Gerson, porque você levantou, ¿no?, vários pontos muito importantes, ¿no? É uma pena, ¿no?, porque poderíamos ter muito mais alunos aqui presentes para conhecer essa problemática, ¿no? Tem muita gente que fala, mas quando se faz esse tipo de eventos para discutir essa problemática, desaparecem, ¿no? É uma pena, ¿no? Porque inclusive colegas deveriam estar aqui, porque não todo mundo, como você bem mencionou, são partidários, não, da presença indígena na universidade, né? Tá? Eu só vou comentar duas coisas interessantes que você mencionou. É um monte de coisas, não? Mas, por exemplo, o caso de piolho, não? O piolho é um término muito interessante que, inclusive, se reflete na gramática das línguas, não? Eu vou colocar a língua que você fala ali, a família Arawak, né? Eu trabalho com línguas Arawak. No Xingu com os Meinaco, ¿no?, com os Imigenaco e com os Baúja, ¿no? Aí, observando, por exemplo, a gramática da língua, se observa, ¿no?, que piolho é considerado como parte do corpo humano. Ou seja, você não pode dizer piolho independente, necessariamente tem que ter um possuidor. Então, aí está muito ligado às estruturas, por exemplo, de termos de parentesco, partes do corpo, ou inclusive, por exemplo, caminho também muito individual, ¿no?, da pessoa. Então, há coisas que ele falou que estão presentes justamente na gramática das línguas, ¿no? É muito importante, ¿no? Depois, outra que você menciona, da igreja. É um grande problema essa questão de igrejas, sobretudo esses novos fundamentalistas, ¿no? No Xingu sempre esteve proibido, ¿no?, a presença de igrejas, até agora, ¿no? Claro que inicialmente houve o do CIU, ¿no?, que esteve presente com os Baúja, ¿no?, no período dos irmãos Vilas Boas, depois tiraram, ¿no? Eles converteram a vários, tá? Mas qual é a estratégia atual? Todo o parque está rodeado agora de fazendas, está rodeado de mini-cidades em que tem igrejas protestantes, digamos assim, não? Que justamente eles estão sempre à espera que os mais jovens saiam para a cidade, aí que vão atrás deles. E convertem esses jovens, e esses jovens vão justamente querer convertir aos pais, não? Inclusive já não acreditando nas práticas da pagelança, enfim, não? É muito complicado. Já começam a desconhecer a história tradicional deles, não? Já começam a falar que Deus e outras coisas, não? Porque ou levam, por exemplo, a um determinado pastor para a igreja, para a aldeia, vão com a Bíblia, aí as pessoas lá não falam português, mas através do filho vão traduzindo coisas que não tem nada
nada que ver. Né? Esse é um comentário assim, geral, não? Que é um grande problema. Não? E justamente, às vezes, são funcionários das próprias entidades públicas, da própria FUNAI ou do Ministério da Saúde. Eu conheci, por exemplo, a primeira vez que entraram no Minaco, foi um casal de Osterena. Não? A moça era casada com um pastor, e através dele, não, o Minaco não podiam proibir, porque estava um parente aí, não? Deixaram entrar aí, ficaram 2 anos, e aí aos poucos foram ampliando justamente essa conversão dos indígenas. Claro que alguns mais adultos conseguiram, por exemplo, quando começaram a tratar de formar jovens como pastores, conseguiram tirar. Ficaram 1, 2, 3 meses, mas depois conseguiram tirar, falando, não, você tem que continuar com essa cultura. Não? Tá? Enfim. Não? E outra Covid que você mencionou também, é muito importante isso. Né? Em algumas aldeias, não só aqui em Brasil, mas também outros de povos como Peru, a Colômbia, não, eles se curaram justamente com a medicina tradicional. Não? Medicina tradicional. Ou, inclusive, às vezes não chegava a questão da vacina, né? Então eles sobreviveram através disso. Sabe? No Xingu, muitas vezes, os Minacos, por exemplo, comiam muito pimenta, não? Parecia que ia combater a doença correspondente que estava chegando. Não? E outro que você mencionou também, é que nas histórias tradicionais está presente a comida do morcego. Não? Eles já falam do morcego. Por exemplo, no Xingu, eles têm muito respeito ao morcego. Está ali que eles fazem figuras zoomórficas, não? Para respeitar, não? O morcego. Isso era só um comentário, não tenho perguntas específicas para você. E obrigado. Tá? Eu acho que com relação a isso, só um dado, são comentários, obrigado, professor. Com relação à Covid, né? Eu passei, não aprofundei, mas eu li os dados do Ministério da Saúde e é muito perceptível no caso das mortes. Né? As mortes entre indígenas são maiores exatamente naqueles contextos em que, digamos assim, mais se deixaram de praticar exatamente as culturas tradicionais em termos de medicina. Um povo que mais conserva a sua cultura, nesse caso das medicinas próprias, né, tradicionais, digamos assim, saíram muito melhor com relação à pandemia. Isso está muito evidente. Ainda não cheguei a precisar dados, mas está bem claro quando você olha os números. Né? Tá ótimo, obrigado pela pergunta, pela resposta. Eu vou encaminhar uma pergunta do chat antes de encaminhar uma nova da plateia. Essa pergunta é de um ouvinte chamado Paulo Mariante. Agradeceu a palestra e perguntou o seguinte: tenho 2 experiências de convivência com povos indígenas. Os Cariri Chocó, de Porto Real do Colégio, interior de Alagoas, e os Canela, em Fernando Falcão, interior do Maranhão. Nos Cariri Chocó, que vivem numa aldeia que é praticamente um bairro da cidade, nos Canela, a aldeia é no meio da mata. Os Cariri Chocó, pelo que pude observar, falam majoritariamente a língua portuguesa, mas há um processo nas gerações mais novas de retomada de seus nomes nativos e também do uso de sua língua nativa. Confesso que fiquei com uma sensação muito diferente no convívio com os Canela. Utilizavam o português para falar comigo, mas entre eles, mesmo os mais jovens, só utilizavam a língua nativa. Fui batizado com o nome Canela, aí vai me perdoar a pronúncia, Carrém ou algo semelhante a isso, não conheço nada da língua Canela, que significa o que quebra. Podemos compreender a língua, aí vem a pergunta propriamente dita, professor Gersen. Podemos compreender a língua como um elemento de resistência ao extermínio, também num sentido político? Agradeço a atenção. Obrigado pela pergunta, Paulo. Não, sem dúvida, né? A língua é um elemento importante, essencial, e primeiro que sempre eleva muito a autoestima, e isso principalmente nos tempos atuais, e tem um valor simbólico importante. Então, sim, sem dúvida nenhuma, mas é só o cuidado também para a gente não essencializar, porque há um tipo de preconceito muito presente no Brasil, inclusive entre indígenas,
de que, por exemplo, quem não fala mais a língua indígena ou não é mais indígena, ou pelo menos é menos indígena, o que é para mim, é um equívoco, um absurdo, e é por isso que estou dizendo, é uma forma também de discriminação, que geralmente vem dos não indígenas. É os não indígenas que propagam essa ideia de que quem não pratica mais certa tradição, não faz mais a língua, é como se deixasse de ser indígena, né? Existem muitas outras formas de comunicação, não necessariamente a língua falada, a escrita. Existem os rituais, existem as cerimônias, existem outras, né, formas de comunicação, seja entre, digamos assim, os humanos indígenas, sobretudo comunicação com o cosmos, com a natureza, com os outros seres. Mas, sem dúvida, é importante ter muito clareza da importância das línguas, mas nada de essenciar e nada de, muito menos de absolutizar, achando que quem não fala mais a língua própria virou uma espécie de menos, de uma certa anomalia. Não, acho que não se trata disso, tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, obrigado, professor, pelas reflexões. Sempre muito bom ler e ouvir o senhor. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, queria te ouvir mais a respeito do ingresso na vida acadêmica, né, desses números maravilhosos que o senhor trouxe, 100 mil, no intervalo de 30 anos, né, mais ou menos, em relação a meia dúzia que o senhor fez parte mais para trás, né? Queria entender um pouco como, na tua visão, se é um desafio ou não, mas como seria ampliar a autonomia, né? Já que a gente está falando dessa autonomia emergente, né? Ampliar a autonomia de universitários indígenas na vida acadêmica, em universidades públicas, agora, né, na contemporaneidade, levando em conta essa perspectiva que o senhor falou, indígena, que é sempre uma perspectiva relacional da complementariedade, né? Então, eu não sei se, na tua visão, isso é um desafio a ser enfrentado ou não, mas queria ouvir um pouco mais como ampliar essa autonomia na vida acadêmica, nesse cenário, né, que não vai retroceder, e que aumente muito, né, de 100 mil estudantes indígenas, contando com os egressos. É isso, muito obrigada. Obrigado pela pergunta. Professor Jesse, eu queria só complementar um aspecto, né, que é a questão da autonomia. Queria que, se o senhor pudesse dizer para a gente o seguinte: como, na verdade, relacionar a autonomia com o acolhimento, no caso, da instituição, da universidade, no ambiente acadêmico? Como é que a gente estabelece essa relação entre autonomia e acolhimento? Obrigado, acho que é uma boa questão. Bom, acho que tem várias possibilidades. Não há uma receita, não há um protocolo, acho que não há um único caminho, mas é um conjunto. E acho que quanto mais diversos forem esses caminhos, aliás, para se chegar a 100 mil, exatamente isso, é bom dizer isso, foram muitos caminhos. Tem muita gente que acredita esses 100 mil, por exemplo, a cota, o que não é verdade. Aliás, a cota, pouco, no caso das realidades indígenas, as cotas pouco aumentaram esse número. Entende? É claro que elas estimularam, puxaram, porque a cota não é só para aqueles que entraram, digamos assim, legalmente, institucionalmente, por via das cotas, mas estimulou outras experiências. Mas existem tantas outras formas de entrar, de ingresso, que não é pela via das cotas legais. Volto a dizer, o número dos que entraram pelas cotas é um número pequeno. Porque grandes universidades, como a Universidade Federal do Amazonas, grande do ponto de vista indígena, o Amazonas concentra quase 1/3 da população indígena no Brasil. Entendam, quase 1/3, um pouquinho menos que 1/3 da população indígena no Brasil está no chamado Estado do Amazonas. E a UFAM, que é a Universidade Federal do Amazonas, não tem política de cota, não adotou a política, não a política legal, mas ela tem lá programas que já vieram antes das cotas, como, por exemplo, a formação de professores indígenas, deve ter formado quase 3, 4 mil indígenas só, que não tem nada a ver com cotas, são programas específicos, entende?
muitos que estão indo pelo FIES, pelo ProUni. Hoje, 70% do alunado indígena está nas particulares, que não adota praticamente política de cota. Política de cota é mais universidade pública, entende? Então, agora, isso não diminui a importância das cotas. Eu mesmo sou profundo defensor, estou agora muito participando dos debates, porque tem essa história da avaliação e da revisão, né? Isso é importante. Então, eu sou assim, assino embaixo e me envolvo. Fui também um dos que participou do processo de construção, junto com o movimento indígena, muito forte, né, para a aprovação da lei. Então, isso é uma coisa importante. Essa diversidade, então, de acesso, eu acho que possibilita isso. Mas existem muitos programas, tem programas, vagas reservadas, programas específicos, cursos específicos, né, crescem licenciaturas, crescem agora formação na saúde, saúde coletiva, começa a ter na área ambiental, agroecologia, e que não são tão cotas, não é? Mas são programas específicos voltados para indígenas. Agora, eu acho que temos um desafio, junto já com a segunda questão, já vou respondendo. Bom, então, acho que uma coisa é o acesso físico, avançamos bastante. Eu acho que avançamos bastante também para permanência, as condições materiais de acesso e permanência. Condições institucionais de acesso e condições materiais de permanência. Isso é uma coisa, eu conheço aqui a Unicamp, já estive aqui, já estive outras vezes com estudantes indígenas. Infelizmente, tivemos a tragédia aqui do suicídio, que é inclusive um parente meu. Eu até hoje ainda estou estudando, procurando saber o que aconteceu. É parente mesmo, parente muito próximo. O pai dele é o meu primo de primeiro grau, né? Acontece. Agora, qual que é o desafio principal agora? É essa permanência pedagógica. Eu acho que o nosso principal desafio, a partir de agora, a gente não pode descuidar ainda desse acesso e dessa permanência material, mas eu acho que o foco principal, os próximos 4, 5, 6, eu diria a próxima década, é a permanência pedagógica. Porque eles ainda estão sendo, esses alunos, 99% do que acontece com eles na formação deles ainda é na linha da integração, do embraquecimento. Não é? É uma espécie de lavagem cerebral. Não é uma lavagem cerebral, uma intenção, não. Né? E eu não sou contra essa aprendizagem do mundo do branco, né? Do conhecimento do branco. Isso é necessário. Eu não abro mão disso. É uma necessidade. Dominar os códigos do mundo branco. Cultural, epistêmico, tudo. Agora, só ficar nisso é aculturação, é integração. É da mesma maneira matar o índio. Né? Você mata a cultura, mata o conhecimento. O desafio, então, é encontrar espaço, lugar das culturas e dos saberes indígenas na universidade. Esse é o desafio. Porque ainda não está encontrado, não está garantido e nem começou. Existem algumas coisas muito incipientes, muito. Um semináriozinho aqui para discutir, né, uma meia disciplinazinha ali, não é disso que eu estou falando. Precisa fazer parte do corpo, da matriz pedagógica, da matriz epistêmica, da matriz de pensamento da universidade. Entende? Eu sei que as universidades aqui, eu mesmo participo aqui na Unicamp de grupos que estudam pensamento africano, pensamento asiático e assim. Eu participo. Mas não tem pensamento indígena. Não tem. Não tem corpos, não tem, entende? Precisa urgente isso, precisa iniciar por algum lugar. Isso tem a ver com mexer currículo, isso tem a ver mexer com uma série de coisas, mas tem que começar. É uma das missões que eu recebi, pelo qual me convidaram da Universidade Estadual do Amazonas para a UNB. Já estamos lá, já está na mesa de discussão currícula da antropologia. E mais do que mexer no currículo, eu vim com uma missão de não dar aula a nenhuma disciplina tradicional. Aí quando eu cheguei, alguns disseram, não, tem que dar introdução à antropologia. Eu não vou dar aula em introdução à antropologia. Clássicos, eu não vou dar aula clássica. Eu não vim para isso. Vocês estão há anos dando aula, vocês são especialistas nisso. Então, vocês dão aula. Eu não sou especialista, nem quero ser especialista nisso. Entende? Embora vocês me ensinaram, eu estudei lá com eles, vocês me ensinaram, eu sei disso. Mas eu não vou dar aula sobre isso. Vocês me chamaram para pensar outras coisas.
Até que, isso mesmo, então vocês têm que manter a palavra, porque senão vocês vão ter que me devolver lá para o Amazonas, né? Bom, professor, então tudo bem. Então, começa a pensar, eu estou fazendo isso. Literalmente criando, inventando disciplinas. Não é? O ano passado, na antropologia interdisciplinar, primeira coisa, eu não vou dar aula de antropologia, vou dar aula sobre muitas coisas. Não sei se é antropologia e não me interessa, né? Aqui entra história, filosofia, aqui entra, às vezes, até geociência, vai embora, né? Aí estava lá a ciência, uma disciplina que eu ministrei ano passado, os alunos adoraram. Só que não dá para ir repetindo disciplina, porque ainda estou nessa de criar, né? Então, cada semestre cria uma disciplina. Não era assim, diversidade, saberes e lógica. Então, você literalmente dialoga pensamentos indígenas, africanos, asiáticos, menos ocidentais. Quer dizer, nesse primeiro momento, eu estou invertendo a lógica, né? Se antes era tudo ocidental, nada dos outros, aqui não, é tudo dos outros, nada do ocidental. Para um segundo momento, fazer essa ligação nesse diálogo, entende? Então é uma metodologia provocativa mesmo. Agora estou com uma disciplina que se chama, isso não está no currículo, né? Está começando a fazer parte. É o currículo oculto. Eu só trabalho com o currículo oculto, por enquanto, mas nessa revisão do currículo vamos trabalhando. Arqueologia de mundos indígenas pré-colombianos. Caramba! O problema é que... E é importante, gente. Pode ser que seja só uma coisa de Brasília. Mas é impressionante, eu estou assim, agradavelmente surpreso com a importância que os alunos estão dando. Só que eu não consigo dar conta. Eu só aceito 70 alunos, o que já é uma sala imensa. E não dá para aceitar todo mundo, porque todo mundo quer. Não é? Porque são coisas novas, super interessantes. O pessoal está um pouquinho saturado com as mesmas coisas, sabe? É isso. Eu sinto que, de fato, a nossa sociedade está saturado só com as mesmas coisas. É bom dizer isso. Não é saturado com as mesmas coisas, é só com as mesmas coisas. Querem tudo isso ainda, continuando, claro, tem que continuar, mas querem coisas novas, querem outros debates, outros horizontes, outras perspectivas, né, que o próprio Rouanet nos estimula a pensar essas outras possibilidades. Então, acho que dei um exemplo aqui, sabe, professor? Mas eu acho que essa acolhida é que falta. Eu acho que a acolhida, eu fico muito feliz. Eu tenho um filho que está estudando aqui na UFSCar. Eu estava apavorado quando ele tinha que vir lá da aldeia, né? Estou lá em Brasília, digo, primeira vez ele sai da cidade. Conhece lá São Gabriel da Cachoeira, uma cidade de 15 mil habitantes, 90% indígena, então você está na aldeia praticamente de São Gabriel da Cachoeira. Aí para ir para São Carlos pela primeira vez, a gente teve que fazer uma vaquinha para comprar um celular para ele, para ir monitorando cada passo, porque ele vai se perder lá no aeroporto de Campinas, né? Eu olhei lá caramba, são 2 horas de viagem, como é que ele vai chegar até São Carlos? Por sorte, olha que coisa, é bom reconhecer coisas boas que acontecem. Fui na santa tranquilidade. Eu já tinha uma equipe que estava entrando em contato com ele. Ele chegou no aeroporto de Campinas. Alguém já falou, você já chegou? Olha, vai lá, pega tal ônibus aqui, quando você chega. Entende? Depois liguei para ele, já estava feliz assim, né? Mas estava super tranquilo. Acabou o susto da gente, entende? Então, só para ter uma ideia do quanto essa acolhida mais super importante, dessa abrir a porta e cumprimentar e receber, isso para mim está dado. Então, o desafio agora é essa acolhida aqui, epistêmica, pedagógica, né? Isso ainda falta muito, mas eu acho que essa forma não tem como, tem que repensar os currículos, tem que repensar essa matriz pedagógica, curricular, aí não tem para onde. Agora, isso é difícil. Difícil porque o professor Bessa Freire, que eu gosto muito do que ele fala, porque ele diz que, eu gosto muito dessa piada dele, né? Que ele diz que o maior problema nesse campo é o colega do departamento. Que ele conta isso, né? Que Deus, quando criou o mundo, ele criou, estava tudo pronto, criou o homem, a espécie maravilhosa, mas ele viu que o homem estava muito feliz, estava muito satisfeito, estava tudo perfeito. Não, assim também não dá, porque ele vai ser igual a mim. Perfeição ele não pode ter, porque ele vai ser igual demais a mim. Então eu tenho que botar ele muito lá embaixo, né? O que eu faço? Caramba, aí no último instante deu a ideia, vou criar um pequeno inferno para ele. Inventou o colega do departamento. Pronto, sossego, acabou. Isso só para brincar, para dizer,
tem muita resistência dentro dos nossos próprios colegiados. Não, a gente não tem que fingir isso. E eu nem digo isso como um deboche. Não, é com realismo. Eu não... Com os meus colegas mesmo, eu já falei isso, né? Eu tenho muita dificuldade, tenho muita resistência, não é? Mas eu levo no diálogo, na tranquilidade. Tem hora que eu falo mais sério, mais bravo, outra hora que eu brinco e vou levando, entende? Eu acho que tem que ir construindo e vai consolidando. A parceria com os alunos é fundamental. Lá no meu departamento tem uma coisa super curiosa hoje, que todo final de semestre nós fazemos uma avaliação com os alunos, como foram as disciplinas daquele semestre. E o que eles acharam da disciplina e o que eles sentiram falta em termos de disciplina, em termos de conteúdo. Então, eles vão sugerindo, entende? A gente está sentindo falta um conhecimento naquela área. Então, eles vão sugerindo, de modo que a cada semestre a gente vai estar organizando também essas disciplinas novas. Isso está me ajudando demais para perceber a partir do próprio interesse dos alunos, dos nossos alunos, entende? Então, a gente nunca repete, digamos assim, antigamente a gente chamava o mesmo quadro, a mesma grade curricular, porque os alunos... eles são muito mais avançados do que nós nisso. Eles sabem o que querem, sabem as perspectivas que eles apontam. São super ricos, a gente vai aproveitando isso. Nesse diálogo com os alunos é uma riqueza enorme, então se tornam parceiros também nesse projeto de inovação e renovação. Eu acho que tem muita coisa para fazer, mas eu queria deixar só essa questão muito clara, né? Eu acho que agora, o nosso desafio para agora em diante é esse acolhimento, na palavra do professor Marcos, esse acolhimento epistêmico, pedagógico, não é? Para não dizer outros termos, eu acho que isso. Mas isso é um processo. O importante é que a gente já, não quero exagerar, mas a gente já entramos, já conseguimos abrir a porta. Algumas vezes a gente teve que derrubar a porta, e outros tivemos que derrubar o muro, mas agora estamos dentro. Agora é que nem Zagalo, tem que nos aguentar, não tem jeito, né? E tem que engolir, e nesse sentido, não é? Acho que tem que... Eu, pessoalmente, sou muito crente de que isso não é trivial, não é uma coisa qualquer. Eu acho que esse diálogo que eu estou dizendo, eu acho que, em princípio, a ciência, a universidade tem muito a ganhar. Eu acho que mais do que os próprios indígenas, porque a universidade tem muito mais capacidade de potencializar esses conhecimentos do que os indígenas potencializarem os conhecimentos científicos tradicionais, entende? Outro dia eu estava falando com os meus alunos, exatamente esses alunos mais para frente, né? Quando eu era menino, sofria demais para arrancar dente. Me amarravam num toco, amarrado, né, para não bater no dentista na hora que tinha arrancar dente sem anestesia. Olha só. E anestesia é uma coisa que os índios, no caso dos Baniwa, dominam há centenas de anos, milhares de anos. Se a ciência do Branco tivesse sido menos arrogante, já há muito tempo atrás, assim que pisou nessas terras, já poderia ter aprendido com os índios que existe anestesia. Não podiam ter sofrido, a nossa geração passada, eu teria sofrido menos ao arrancar dente, porque ainda não havia anestesia assim popularizada e assim por diante. Era uma coisa que os índios dominavam há milhares de anos. Os Baniwa são especialistas em curare mata-anta, macaco e tal, com veneninho, né, do curare na ponta da flechinha da zarabatana. Então, acho que só para dar um exemplo desses enormes ganhos, né, que eu acho que todos ganhariam com essa aproximação, com esse diálogo, com essa complementação que a gente está trabalhando. Mas é bom que avança, né, no mundo não indígena também, muitos autores trabalhando essa ideia de intercientificidade. Na antropologia, a Alcida fala de ecumenismo antropológico, essa coisa de ir dialogando e complementando saberes, né? Eu acho que é um belo desafio que a gente precisa fazer, mas eu sou otimista com relação a isso. Eu acho que essa coisa de 100 mil indígenas na academia, se preparem. Essa turma aí, na medida que vão se formando, vão dar muito trabalho para a academia, viu? Já estão dando, né, trabalho, mas vão dar muito trabalho. Imagina quando tiver, desses 100 mil, digamos assim, 10 mil doutores. Olha, se preparem, né? Vai ser outro contexto, vai ter que ser outro diálogo, querendo ou não, né? É porque hoje ainda somos pequenos, sei lá, no meu cálculo são 16 doutores, já com doutorado. Mas avança, porque já são 12 professores efetivos em universidades públicas. 12. Vocês podem falar, nossa, é tão pequeno diante de não sei quantos milhares de professores não indígenas, né? Mas como tinha antes, e esses 12 já estão fazendo bastante barulho. Então, imagina 1.000, 2.000, 5.000, esse é o caminho, né? Agora, então, se sair mesmo do papel a ideia da universidade indígena, essa universidade indígena
também interagindo, não é uma universidade isolada, não pode ser, não deve ser. Eu acho que, então, desse ponto de vista, eu sou otimista naquela linha do que eu falei, do esperançar, do futurar. Né? Isso, Fernando. Você que está moderando a mesa, eu não quero aqui usurpar nenhum lugar, não. Mas eu queria convidar, né, a gente para tomar um café e retornar para a palestra do professor Marcelo Perini. Pode ser assim? Pode sim. Inclusive, era mais ou menos o que eu estava planejando fazer mesmo. Só antes de encerrar, só queria agradecer mais uma vez muitíssimo ao professor Gersen, que ele compartilhou aqui conosco, sirva não só como um aprendizado estanque, mas, sobretudo, como uma perspectiva de futuro, um dos temas que ele tanto trouxe aqui para nós, e de um futuro de uma relação outra com os povos indígenas e uma percepção outra do que nos faz nós mesmos brasileiros e o que nos faz como povos no Brasil. Gersen, muito obrigado. Queria também assim, tomar a liberdade de me solidarizar tanto pela perda do seu parente aqui na Unicamp, né, pelo que eu entendi, tanto também pela perda do Dagoberto Tucano, né? Eu sabia que eu tinha ouvido falar alguma coisa dele, não sabia que ele tinha falecido recentemente, mas ele defendeu recentemente, em dezembro de 2022, uma tese de doutorado em antropologia, salvo engano, escrita em língua tucano. A primeira, até agora, a única escrita inteiramente numa língua indígena, que é a língua dele, tucano. É o primeiro e agora a única. Tentei achar ela rapidamente, eu acho que a universidade ainda não disponibilizou ela no catálogo de teses e dissertações da CAPES, mas o trabalho de mestrado dele, que também tem parte do trabalho escrito em língua tucana e tem uma reflexão a respeito de uma série de questões da cultura e da língua tucano, está disponível. Fica o convite ao exercício pleno da interculturalidade, na medida em que também nos coloquemos a escutar, a ler e conhecer diretamente a produção dos indígenas, dos intelectuais, pensadores indígenas que temos aqui no Brasil. Acho que com isso o evento cumpre o seu propósito, essa mesa cumpre o seu propósito nesse evento, e é esse convite duplo, tanto do Sérgio Paulo Rouanet, quanto também o convite por um caminho diferente do Gersen Baniwa, de que sejamos capazes de superar o dualismo entre o universal e o particular, que sejamos capazes, numa frase que foi lembrada aqui no chat pela Adriana Rouanet, filha do Sérgio Paulo, de produzir e pensar uma cultura ao mesmo tempo mais brasileira e mais universal, ou seja, de alguma forma possa ir para além do particular universal, ou também, como muitas vezes aqui nessa fala foi lembrado pelo professor Gersen, que seja capaz de exercer uma verdadeira interculturalidade e um contato e reconhecimento verdadeiro da presença, da história e também do futuro dos povos indígenas no Brasil. Muito obrigado a todos, online e aqui, e encerro a mesa neste momento.